Sejam todos bem-vindos. 3 anos de capela. Primeira vez que eu trago uma mensagem. E eu sei que tem gente te perguntando assim, será que ele está nervoso? São questionamentos naturais que ocorrem, não é? Sejam todos bem-vindos. Se você está nos visitando pela primeira vez, sinta-se em casa. Volte quantas vezes você quiser, tá bom? Se você quiser contribuir financeiramente, fique à vontade. Não temos uma liturgia para que isso seja feito, pode ser no final, pode ser quando você chega, tem uns envelopinhos ali. Se você quiser também preencher o seu cartão de visitante, fique à vontade. Nós não iremos ligar 7 dias por semana para você, fique tranquilo. Tá? Temos ali o cartão para você preencher, para a gente entrar em contato, te deixar informado a respeito das coisas que ocorrem. Temos os grupos de conexão. Hoje eu estou responsável pelos grupos de conexão. Me procure se você quiser participar de algum. Se você quiser iniciar um grupo de conexão, me procure ao final para a gente conversar sobre isso. Ok? Na semana passada, ou melhor, na semana retrasada, nós começamos uma experiência interessante aqui. Ao fim das mensagens, nós nos reunimos em pequenos grupos aqui dentro para discutir o que foi pregado aqui. Eu, particularmente, achei bem interessante e tive uma experiência positiva com isso. Eu não sei qual foi a experiência que você teve, mas para mim foi muito positivo. E veio à minha mente uma ilustração que eu compartilhei num grupo de conexão que eu participei, que foi a seguinte: a minha mente, às vezes, viaja até a Lua, até Júpiter, faz umas viagens muito loucas que, às vezes, nem eu consigo entender. Me veio a imagem de um bolo de brigadeiro. Olha que loucura. Como se o discipulado fosse um bolo de brigadeiro. E o que nós experimentamos aqui foi um granulado. Um granuladinho de um bolo. Nem o pedaço do bolo nós experimentamos. E experimentar esse granulado já me proporcionou uma experiência bem positiva do que seja viver o discipulado. E que venhamos a buscar a comer desse bolo, né? Não só do granulado, mas comer do bolo. Né? Que se o granulado nos proporcionou uma experiência boa, imagina a fatia do bolo, ou o bolo todo. Né? E nessa conversa, durante esses momentos com os grupos, eu tive uma percepção e compartilhei com o grupo sobre a diversidade que existe hoje de igreja. A quantidade de denominação, de formato, de tipos de igreja. São inúmeras, milhares. E diante dessa enorme diversidade, a gente pode classificar todas essas igrejas sob vários aspectos. E me veio à mente uma classificação que eu usei assim: 2 grupos de igrejas. 2 grupos. Igreja confortável e igreja desconfortável. O que seria a igreja confortável e a desconfortável? Eu vou começar falando da igreja confortável. Que igreja seria essa? É a igreja que você vem aos domingos, ou se tiver cultos durante a semana, você vai. E quando você participa das liturgias, muitas vezes até das demandas que acontecem no ambiente físico, igreja, ajeitar uma mesa, enfim, essas demandas do trabalho da igreja. Mas, a partir do instante que termina a reunião, você vai para a tua casa e se encontra novamente com os irmãos na próxima reunião.
E assim vai. De reunião em reunião, você vai se encontrando com os irmãos. Passam-se anos e muitas vezes você não conhece o irmão que está do seu lado, aquele que também vai todo domingo e senta do seu lado. Essa igreja é confortável por quê? Porque ela só vai te tirar da tua casa para você participar das liturgias. Não demanda tanto trabalho isso. O mais trabalhoso é quando tem vida em jogo. Quando existem vidas em jogo. E aí vem a igreja desconfortável. A igreja desconfortável é aquela que você vai ter que, muitas vezes, abrir a porta da tua casa e muitas vezes ir até a casa do irmão. É aquela igreja onde os membros se relacionam. Daí a gente lembra da palavra relacionamento e lembra também que relacionamento dá trabalho. Se relacionar é trabalhoso. Essa é a igreja desconfortável. Cristo nos chamou para uma missão. Cristo nos chamou para fazermos partes da igreja desconfortável. Nada contra quem ainda queira continuar fazendo parte da igreja confortável. Até porque não sou eu que escolho. Eu não escolho. É Deus quem chama e te revela de qual igreja você vai estar fazendo parte. Então, que possamos entender que a igreja para a qual Cristo nos chamou é a igreja desconfortável. Amém? Nós começamos uma série bem pertinente sobre discipulado. Hoje é a terceira mensagem. Nós tivemos a primeira mensagem com o Pedro e ele iniciou com o significado da palavra discipulado. Então, nós vimos na essência o que é o discipulado. Não é um programa da igreja. O discipulado não é um programa da igreja. Não é um projeto da igreja. O discipulado não é isso. O discipulado não é um encontro semanal com relatório. O discipulado não é isso. Nós vimos isso na primeira mensagem. E na segunda mensagem, o Ciro nos trouxe, contou um pouco da história da igreja ao longo do tempo. Da igreja primitiva até os tempos atuais, como se deu o discipulado dentro desses contextos, e foi bem interessante, a gente teve a oportunidade de discutir a mensagem ao final, debater sobre a relevância da igreja nos dias atuais, e outras questões que foram levantadas, como qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso que a gente está vendo. Foi bem positivo. Hoje, na terceira mensagem, nós iremos falar sobre quem é o discípulo. Quem é o discípulo? E para falar um pouquinho sobre quem é o discípulo, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, a partir do versículo 26. Vamos ver quem é o discípulo. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou uma grande construção,
mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra o outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode soar um pouco pesado ou desafiador, né? Quando Cristo expõe aqui quem não é o discípulo. Porque quando ele expõe quem não é o discípulo, nós vemos quem é o discípulo. E Jesus ele usava muito figuras de linguagem, né, para dar mais significado e amplitude ao ensino dele. Então ele usava muito de figuras de linguagem. E esse versículo 26, para nós, pode parecer até uma hipérbole, um exagero, quando ele diz que se você deseja me seguir, mas ama mais o seu pai, sua mãe, seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Para nós, pode soar até com um pouco de exagero isso, mas o fato é que o custo do discipulado é a rendição. Nós precisamos nos render por completo para sermos discípulos de Jesus. Nos versos de número 28 até o 32, quando ele fala: qual de vós desejando construir uma torre, não calcula o custo, não analisa, fala do rei que vai guerrear contra outro rei, ele tem 10.000, vai guerrear contra 20.000. Será que ele tem a consciência do que isso pode levar? Qual é o custo disso? A gente tem que analisar. Então, quando Jesus te chama para ser discípulo, faz uma análise. Porque aqui foi dito, ele começa a obra, aí no meio da obra para, não tem mais dinheiro para construir, todos vão zombar dele. O rei vai sair a guerrear com 10.000 contra 20.000, se ele não analisar, pode ser derrotado. Faz uma análise antes de aceitar, antes de começar essa caminhada de discípulo, porque muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, às vezes movidas pela paixão mesmo. Cristo não quer, e nem precisa, de uma geração de apaixonados. Não precisa. Porque quando nós nos apaixonamos, nós pensamos menos nas consequências dos nossos atos. Fazemos, às vezes, coisas por compulsão. Serginho, tem como colocar aquele slide? E é interessante a gente perceber que coisas que, às vezes, passam imperceptíveis fazem grande diferença quando se trata de caminhar com Cristo. Na paixão, nós agimos por compulsão, mas o amor é consciente. A paixão é passageira. Alguns estudiosos até conseguem definir tempo para ela. Eu não sou especialista nisso, nunca estudei a respeito disso. Mas tem estudioso que diz que dura determinada quantidade de anos, não sei. O amor é duradouro, até eterno. E a paixão, ela gera fãs, não discípulos.
O amor gera discípulo. Fã e fanático são palavras que têm ligação, né? Então, Jesus não quer fã. Jesus não precisa de fã. Ele quer discípulos. Porque o fanatismo mata. O fã mata. O discípulo morre. Nós vimos isso já várias vezes com pessoas famosas. Tem o exemplo do John Lennon. John Lennon foi morto por um fã, né? E várias outras pessoas conhecidas e até não tão conhecidas assim já tiveram essa experiência com o fã. O fã ele não pensa muito nas consequências dos seus atos. Então eu montei aquela tabelinha para a gente ter uma ideia, uma leve percepção da diferença entre uma coisa e outra, né? O discípulo apaixonado, ele pode até ter boas intenções. O discípulo apaixonado, ele pode ser cheio de boas intenções. Mas boa intenção, se não for por revelação de Deus, vai ser, no máximo, um ativismo. Um ativismo. Nós temos exemplos na Bíblia de momentos e situações que foram impulsionadas por um ato de paixão. Até mesmo Pedro, quando foram prender Jesus, Pedro cortou a orelha de um soldado romano, pegou a espada e arrancou a orelha de um soldado romano. E Cristo o repreendeu, mostrou para Pedro que não era daquele jeito. Então, paixão nos leva a isso, a agir de maneira errada. O discípulo é aquele que aceita a disciplina. Outra característica do discípulo é aquele que aceita a disciplina. A palavra disciplina tem o mesmo radical que a palavra discípulo, que é ensinar. Então, o discípulo é aquele que aceita a disciplina e pratica os ensinamentos. Livro de Mateus, capítulo 23, se você quiser acompanhar, eu marquei aqui para abrir rapidinho para vocês, se você não quiser abrir, é bem breve, 23, do 1 ao 3, diz: Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles dão um ensino. Fazei, Cristo dizendo, fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Porque eles estão ali ensinando. Porquanto não praticam o que ensinam. Eles eram discípulos do rito. Eram discípulos do rito, não eram discípulos de Cristo. Eles falavam o que todos deveriam fazer, mas não faziam. Então, o discípulo, ele tem que ser discípulo de Cristo, porque nós temos uma tendência natural, isso não precisa ninguém ensinar, de sermos discípulos do rito. Isso é nosso, porque discipulado, segundo o Evangelho, é contra a minha natureza. É contra a minha natureza, discipular segundo o Evangelho. O natural é eu me tornar discípulo do rito, das liturgias. Mas isso é errado? Não. Algumas liturgias, alguns ritos fazem parte do nosso convívio, do nosso ambiente, igreja, mas o rito não é o seu mestre.
seu mestre é Cristo. Então, é a Ele quem devemos ouvir. Segundo um escritor chamado Josué Campanhã, ele escreveu um livro, um dos livros, né, que ele escreveu, chamado Discipulado que Transforma. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ler. Um livro até interessante sobre discipulado. Ele diz que o discipulado e o ensino que não gera crise é superficial. O discipulado e o ensino da doutrina dos apóstolos, o ensino do evangelho, precisa gerar crise. Se não gera, é superficial. A pessoa não está sendo discipulada e o outro não está discipulando. E um exemplo disso foi quando o jovem rico se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus e perguntou o que era preciso para herdar o reino. E Jesus disse para ele o que era preciso. E quando ele ouviu, ele olhou para Jesus e disse: mestre, mas eu já faço isso. Eu já estou fazendo tudo isso. Aí Jesus falou para ele: que bom. Então agora vende tudo que você tem e reparta e me siga. Quando Jesus disse isso a ele inclusive nem era ainda um discípulo, antes mesmo dele se tornar um discípulo, já gerou uma crise nele. Ele entrou em crise quando Jesus disse isso a ele. E ele optou em continuar sendo um discípulo do rito. Não quis seguir a Cristo, porque teria que se desfazer daquilo que, na verdade, era o Senhor dele. Muitas vezes nós usamos a passagem do jovem rico para nos confortar, eu poderia dizer assim, nos enganando, enganando a nós mesmos, achando que o problema do ser humano é só o dinheiro. Porque o problema do jovem rico eram os bens materiais, o dinheiro. Talvez o nosso não seja o dinheiro, o Senhor, mas outra coisa. Às vezes nós somos idólatras até de nós mesmos. Muitas vezes, eu sou o meu Senhor. Eu me idolatro. Então, quem é o seu Senhor? A quem você segue? Essa pergunta, esse questionamento tem gerado crise em você? Se tem, que bom, você entendeu o chamado. Se gerou crise em mim, que bom, eu entendi o chamado. Então agora eu preciso ir. Jesus, naquela conversa com o jovem rico, ele mostrou, segundo o autor, que fazer aquilo que se aprende intelectualmente, fazer aquilo que se aprende intelectualmente, não é necessário, não é suficiente para seguir a Cristo incondicionalmente. Porque os fariseus conheciam a lei. Então, ser discípulo do intelecto, do conhecimento puro e simples, só do conhecimento, também não vai nos levar para esse caminho de ser discípulos de Cristo. Conforme eu disse anteriormente, o ensino de Jesus é contra a minha natureza, porque ele gera antítese. Tudo que Jesus fala é o contrário do que minha natureza pede. Jesus pede para eu dar a outra face. Minha natureza pede para eu dar a mão na face do outro. É o contrário. Então, a minha natureza pede o contrário do que o ensino, do que o discipulado propõe. Cristo me pede para dividir
minha natureza me pede para multiplicar. Então, ser discípulo é desconfortável. Marcelo, mas eu quero ser discípulo. Ser discípulo de Cristo é uma consciência que vem por revelação. Deus te revela o que é ser discípulo de Cristo. E essa consciência vem por revelação. Tá, mas qual a minha parte nisso? Eu não posso pedir? Sim, pode. Senhor, me revela. Senhor, me traga essa vontade. Porque eu não tenho. Eu não tenho. Querer Cristo não é da gente. Não é. Não pode ser, porque a nossa natureza é muito degradada. A nossa natureza é muito corrompida. A nossa alma, ela é desesperadamente corrupta. Ela grita. A nossa natureza, ela grita desesperadamente pelas coisas do mundo. Mundo que eu falo é a esfera espiritual. Porque nós somos do mundo, né? Ninguém que nasceu em Marte, né? Nós somos do mundo. Mundo, sistema. Tá? Então, a nossa alma clama pelas coisas desse mundo. Então, nós precisamos pedir essa revelação. E quando eu estava lendo a respeito disso, me veio uma outra ilustração, que todo esse ambiente, esse universo, igreja, discipulado, tudo isso me veio uma ilustração de um barco. Existem pessoas fora do barco, estão se afogando, estão morrendo. Existem pessoas dentro do barco. E existem pessoas dentro do barco remando. O discípulo está remando. O discípulo está remando. E quem não está remando, podemos dizer que está fazendo peso. Está fazendo peso. E tem gente morrendo. Tem gente se afogando. Então, se você não tem vontade de pegar no remo, ninguém pode te condenar por isso, porque essa vontade não vem de você, vem de Deus. Então, se você quer receber essa revelação, comece a remar. Comece a remar. E pede para Deus te alcançar em revelação sobre o que é de fato o ser discípulo. Discipular. Discipular não é marcar um encontro semanal para fazer uma leitura da Bíblia. Discipular não é caixinha de promessa. Discipular não é estudo de caixinha de promessa. Discipulado é viver, conviver. Discipulado é compartilhar. Discipulado é aprendizado de mão dupla. Discipulado não é transmissão de conhecimento só. Quem é professor, quem é da área da educação, pode ser que esteja entendendo um pouco mais sobre isso. De aprendizado é compartilhar. O aluno também tem uma bagagem, tem um conhecimento. Então, discipulado é isso, mas para você fazer isso, você precisa viver com a pessoa. Compartilhar os problemas com ela. É desconfortável. Nós não queremos sair de casa numa quinta-feira à noite para ir na casa de alguém, para ter um momento de comunhão, para participar de uma oração, de promover um debate a respeito do que foi passado aqui. A gente não quer sair de casa para fazer isso. Vamos ser sinceros. Não é confortável.
fazer isso. Mas só existe uma maneira de você experimentar daquele bolo de chocolate que eu falei no início. Para você experimentar, você precisa ir. Você precisa ir. Não existe outra maneira de você experimentar essa vivência do discipulado. Amém?